Aleluia. Deus é bom. Glórias a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Amém? Glórias a Deus. Amados, a palavra ora lida, na qual o nosso amigo e amado Espírito Santo colocou em meu coração para falar à igreja, bem sabendo que eu clamo muito ao Senhor para que Ele venha dar uma palavra à tua igreja, uma palavra de conforto, uma palavra de correção, uma palavra que exorta, uma palavra que levanta, uma palavra que edifica. Então o Espírito Santo levou-me a este capítulo do livro que se dá o nome de Jeremias, o autor e o escritor deste livro. No capítulo de número 18, ele vai mudar um pouco o assunto, vendo que o capítulo de número 17, capítulos anteriores a ele, é diferente do capítulo de número 18, muito conhecido. Então Jeremias, ele vai dizer que a palavra do Senhor chegou até a ele. A palavra do Altíssimo soou dentro dele. A palavra de Deus chegou para falar com ele. Então, vendo o profeta Jeremias, filho de sacerdote, um homem muito exilado, um homem muito preso, um homem que foi muito, como eu posso dizer, um homem que foi e que é, e que um dia nós iremos encontrá-lo, um grande profeta do Senhor, um grande intercessor da igreja, um grande intercessor da época de Israel. Jeremias, ele foi escolhido dentro do ventre da sua mãe. A palavra do Senhor diz que antes mesmo que ele formasse, antes mesmo que ele crescesse e desenvolvesse, o Senhor já o tinha conhecido, o Senhor já o tinha feito, o Senhor já sabia o que ele ia fazer, o que ele ia falar e qual seria o destino deste menino, dessa criança. Saberia o destino dele naquela terra, pois o pai dele era um sacerdote e ele vivia nas aldeias sacerdotais, um homem que morava perto de Jerusalém, a capital hoje, no ano de 2018, de Israel. O profeta Jeremias, ele foi um homem que chorou muito para aquele povo, porque era um povo que não gostava mais da palavra do Senhor, rejeitou a palavra do Senhor. Ele viveu na época do rei Manassés, filho de Ezequias. Rei Manassés, um homem terrível, abominou-se tudo que era da palavra do Senhor, a tua casa e os teus mandamentos. Mas Jeremias, ele viveu em prol somente da obra do Senhor. Jeremias era um homem rejeitado, um homem que ninguém gostava dele, era um homem odiado pelos teus irmãos, era um homem odiado pelos teus amigos, pelos reis. Chegou um tempo que ele não podia entrar mais diante da presença do Senhor, diante da presença do rei,
porque ele era rejeitado, ele falava a verdade. Enquanto ele dizia a verdade, ninguém gostava. Ele dizia a verdade para a correção do povo, ele dizia a verdade para levantar o povo. Ele dizia: olha, cuidado que vocês andam em pecado, vocês não estão agradando ao Senhor, vocês estão detestando o caminho do Senhor e andando em caminho errôneo. O profeta Jeremias foi um homem que não tinha muitos amigos. Ele tinha um escritor que era o Baruque, que gostava dele, que andava com Jeremias, que escrevia todas as cartas, porque Deus disse a Jeremias: olha, escreve todas essas profecias. Então Jeremias começou a escrever, e uma dessas cartas ele enviou ao rei, e o rei rasgou essa carta, detestou, mas a palavra do Senhor diz que ele volta a escrever e acrescentou algo a mais contra o rei. Mas o Senhor diz que Jeremias, antes mesmo de ter nascido, escolheu um lugar para ele. Então nessa noite eu quero dizer algo ao teu coração: descansa, porque o teu destino o nosso Senhor já sabe, o teu caminho o Senhor já fez. A palavra do Senhor diz para você descansar esta noite, não temer, porque foi Ele que te fez primeiro e fez você descer a essa terra, fez você crescer dentro de um ventre, assinar o teu destino, carimbar a tua vida, porque o Deus que te faz é o Deus que te garante. Então Deus, antes mesmo que você pensasse em nascer, eu te fiz, eu conversei contigo. Antes mesmo de você cair no ventre, eu já sei o seu destino, para onde vai, o que vai fazer. Tem pessoas tem pessoas que estão querendo sair fora e desistindo do chamado, mas Deus está dizendo: não desiste, porque não foi o homem que te chamou, não foi o homem que assinou, fui eu que assinei e garanto a tua chamada. Aleluia, aleluia. Ah, Jeremias, aonde que eu te mandar você ir, você vai. O que eu te disser para você dizer, você diz. Não temas o homem. Então Jeremias, ele cresce com aquela semente de Deus dentro dele, com a palavra dele. Porque se Deus disse, está dito. Se Deus vai fazer, está feito. Se Deus mandar, está mandado. E ninguém para, e ninguém faz nada contra. Então no capítulo de número 18, a palavra outra vez vai a Jeremias: Jeremias, agora é diferente, Jeremias. Do mesmo jeito que eu te fiz, eu quero fazer algo. Aleluia, aleluia. Do mesmo jeito que eu te fiz, Jeremias, eu quero fazer alguém também. Do mesmo jeito que eu te criei, eu também quero te criar. Do mesmo jeito que eu te formei, eu também quero te formar. Do mesmo jeito que eu garanti a tua estrada, eu quero garantir estrada para alguém aqui essa noite. Do mesmo jeito que eu te levantei, eu quero levantar gente aqui essa noite para ser a minha boca nesta terra, porque tem muitos que têm rejeitado o chamado, mas Deus manda dizer: permanece na minha presença, porque quem fala sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Aleluia. Então no versículo de número 2, ele entende a ordem de Deus. Oh, meu Deus. Jeremias entende que quando Deus fala, ele entende a voz, ele tem um discernimento de voz, ele tem um discernimento do anjo bom e do anjo mau, ele tem um discernimento da voz de Deus. Então ele diz assim, Deus disse para ele: olha, então faça assim, Jeremias, levanta-te. Porque acredito eu, irmão, que muitos falam que Jeremias poderia estar dormindo,
que Jeremias poderia estar deitado, que Jeremias poderia estar descansando, mas eu digo que Jeremias, ele estava de joelho orando, ele estava de joelho buscando, ele estava de joelho intercedendo, ele estava com a boca no pó. A palavra do Senhor diz que no capítulo de número 9, ele diz assim: pudera a minha cabeça ser água e os meus olhos ser um manancial para jorrar lágrimas para este povo, porque este povo está sofrendo muito. Então acredito eu que Deus visita o quarto de Jeremias e diz assim: Jeremias, levanta um pouquinho, eu sei que você está conversando muito comigo, levanta um pouquinho. Acredito eu, irmão, que Jeremias tem falado assim: Senhor, espera um pouquinho, que quanto mais eu estou de joelho, mais vontade de estar eu quero. Mas levanta, Jeremias, que eu quero te mostrar algo. Levanta, Jeremias, que eu quero te falar algo. Ah, Senhor, fala comigo neste quarto, fala comigo nesta cozinha. Mas Deus está querendo falar com alguém fora de casa. Deus está querendo falar com alguém fora da tua habitação. Tem pessoas, irmão, que não quer mais vir na igreja porque Deus não está falando, mas nessa noite Deus manda dizer: chega na minha presença, entra na minha casa, porque eu vou falar contigo essa noite, eu vou falar contigo essa noite. Então Jeremias estava de joelho. Penso eu, acredito eu, porque eu estou no direito de fazer este filme, porque a Bíblia não me relata, mas cabe a mim dizer, ele estava de joelho, intercedendo, porque Jeremias era um intercessor nato, irmão. Ele passou toda a tua vida intercedendo para um povo mau, um povo doente e um povo incrédulo. Então Jeremias, quando Deus disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo, acredito eu que Jeremias deve ter entrado em diálogo com Deus e diz assim: Senhor, fala comigo aqui, Senhor, eu estou de joelho, eu estou com a boca no pó, eu estou falando contigo, mas Deus diz assim: não, levanta um pouquinho, porque aquele povo não está merecendo. Levanta um pouquinho, que eu vou te mostrar por que você intercede. Levanta um pouquinho e sai um pouquinho da tua casa, que eu quero falar contigo. Então Jeremias levanta e desce à casa do oleiro. A casa do oleiro representado na Bíblia é a casa do Senhor. É por isso que muitas pessoas, quando vêm, irmão, sai um pouquinho dolorido, sai um pouquinho torto. É porque a casa do oleiro é casa do conserto, é casa do ajuste. Então Jeremias, ele desce lá e ele consegue ver algo que ninguém vê. Desce lá, Jeremias, que eu vou te mostrar algo. Desce lá que eu quero falar contigo lá. Jeremias, sai desse quarto um pouquinho, descansa o teu joelho um pouquinho, vai na casa do meu pai, que eu quero falar contigo. Então Jeremias levanta, desce. Será o que o Senhor vai me mostrar naquela casa? Será o que o Senhor vai me mostrar naquela vivenda? Será o que vai me mostrar naquela oficina? Então Jeremias desce. Quando chega lá, ele vê uma cena que talvez nunca viu na vida, porque se Jeremias conhecesse a casa do oleiro, Deus não mostrava nada para ele. Então nessa noite eu quero te dizer que os mistérios estão na boca do Senhor, os mistérios estão com Deus. Deus, quando quer mostrar algo diferenciado para você, você tem primeiramente ouvir a voz dele, levantar e caminhar aos caminhos que o Senhor está te mostrando. Então Jeremias vai na casa do oleiro. Quando ele chega lá, ele vê uma cena bonita, ele vê um homem trabalhando em cima do barro, mexendo um barro para um lado, mexendo um barro para o outro. E o que ele vê mais, irmão, ele fica imaginando: por que o Senhor me trouxe aqui? Porque o Senhor me trouxe para ver uma obra-prima de um barro, de um vaso de algo conhecido, que toda a gente conhece depois que está pronto. Mas nessa noite Deus manda dizer: eu vou mostrar para você o resultado de um vaso sensível. Eu vou te mostrar o resultado de um vaso casquinha de ovo. Eu vou te mostrar o resultado de um vaso molenga. Um vaso molenga cai, despedaça e tritura.
Jeremias adentra a casa do oleiro. Entra na casa do oleiro. Passa pela sala, pela cozinha, pela copa, pela cozinha e vai lá na oficina. Quando chega lá, acredito eu que o oleiro está lá com a cabeça baixa, acelerando, e ele vê uma cena, um barro em cima de um disco, rodando. E ele trabalhando ali com atenção no vaso. O oleiro com toda a atenção em cima do barro e fazendo aquele vaso bonitinho. É o vaso que ele deseja, o vaso que ele quer, o vaso da imaginação do oleiro. Acredito eu que o oleiro estava fazendo o vaso, já estava imaginando para onde este vaso iria, para em qual lugar que ele ia estar. Acredito eu que o oleiro estava fazendo este vaso e pensando: este vaso é um vaso de valor, mas que vaso bonito, ele está subindo, ele está se formando, que coisa maravilhosa. Acredito eu que este vaso vai ser grande nessa terra. Então Jeremias, pensando naquilo e está vendo aquela formosura do vaso, eu não sei se o vaso era fininho, se o vaso era fortinho, se o vaso era pequenino, se o vaso era grande, se o vaso tinha cor branca, amarela, marrom, não interessava. O importante era o que o vaso ia receber. Então o oleiro começa a olhar e pensar: nossa, que obra-prima, eu sei de onde veio esse barro, eu sei o que ele aguenta. Mas Jeremias começa a olhar ali e não vê nada. Jeremias só vê aquela cena mecânica do oleiro com o barro, mas chega um momento crucial, que o barro, que o vaso, ele cai da mão do oleiro. Aqui eu entro na palavra do Senhor, aqui eu entro na pregação, porque Jeremias estava vendo aquela cena. Que cena bonita, que coisa maravilhosa, que vaso que vai sair da mão do oleiro, que vaso abençoado. Será que eu vou ganhar essa prenda? Jeremias pensando no íntimo dele: será que eu vou receber este vaso de presente? Será que eu vou ter este vaso do meu lado? Será que o vaso vai caminhar comigo? Será que o vaso vai aguentar aonde que eu for? Jeremias estava pensando: por onde que eu for com este vaso, eu posso encher ele, eu posso beber água nele, eu posso mostrar o povo. Mas chega uma hora que ele vê uma cena terrível. O vaso quebra. O vaso, e o vaso desmancha. Do jeito que ele pensou que o vaso estava bonito, de uma hora para outra escapole, cai o vaso. Vai o vaso, cai. O oleiro olha para o barro, que já não é mais vaso, e pega aquele barro outra vez, todo cheio de pedrinha, já não está mais puro, já não está mais limpo. E Jeremias de olho naquela situação. E agora o que o oleiro vai fazer? O que este homem vai fazer com este barro? Jeremias em silêncio, não houve nenhum diálogo aqui entre Jeremias e o oleiro. Ninguém percebeu que Jeremias adentrou a casa do oleiro e que ele estava ali verificando o que está acontecendo. Profeta, que é profeta, olha e vê a beleza de um vaso, o crescimento de um vaso. Mas ele pensa: olha, pode até cair, mas não vai amassar. Pode até cair, mas não vai destruir. Pode até cair, mas não vai desmanchar. Mas na mão desse oleiro, o barro,
que era sensível demais, que qualquer coisinha o vaso trincava, que qualquer coisinha o vaso não aguentava, desmancha por ser casquinha de ovo demais, o vaso cai. Então Deus pega ele e fala assim: eu vou fazer outro vaso à minha medida, eu vou fazer o outro vaso segundo o meu querer, eu vou fazer o outro vaso segundo a minha vontade. Tem coisas, irmão, que é algum momento da tua vida você pode até cair, ter sido derrubado, ter se jogado ao chão, ou alguém que te jogou por alguma palavra. Às vezes você pode ter recebido algo que desmanchou e que partiu você, mas pode ter uma certeza: quando você está lá embaixo, tem uma mão que vai te pegar. Quando você está caído, tem alguém que vai te levantar. Você não vai estar sozinho nesse chão, você não vai estar sozinho nesta terra. O oleiro te pega outra vez e põe em cima da mesa, e vai te fazer um vaso conforme o desejo dele. Você queria ser levita, a partir de hoje não vai ser mais, você vai ser pregador. Você queria ser pregador, você não vai ser pregador mais, você vai ser levita. Você não vai ser levita mais, você vai ser dirigente do culto, porque alguém disse para você que você tem uma chamada pastoral. Mas nessa noite eu digo para você: o que você era em outro lugar não interessa mais, porque Deus te pega e vai te fazer um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. Então, presbítero Rui Felipe, quando este vaso fraquinho não aguentou a pressão do oleiro, este barro, este vaso cai. Mas pela misericórdia do oleiro, ele fala assim: este vaso pode ter caído, este vaso pode ser se arrebentado, mas ele não perdeu a liga. Show de bola. Ele não perdeu a linha, ele não perdeu a liga, ele não perdeu a consistência. Esse barro é novo, esse barro é bom. Eu não vou jogar esse barro fora, eu vou fazer algo que toda gente duvida. Eu vou fazer um vaso segundo o meu coração, segundo o meu desejo, porque fui eu que te chamei, não foi o homem. O primeiro barro caiu porque o homem que estava mexendo contigo, mas nessa noite sou eu que toco com as minhas mãos e mudo o caminho, mudo o roteiro, mudo a vida. Você não é mais o que você pensa, você é o que Deus pensa, o que Deus pensa, o que Deus pensa. Jeremias ficou surpreso. Jeremias colocou a mão na cabeça: e agora? O que vai ser deste barro? Por que que Deus mostrou-me isto? Olhando para uma cena de uma obra de arte, você admirando alguém fazer pelo teu profissionalismo, um profissional, olhando para a cena de um oleiro, é uma dor terrível, porque para fazer vaso não é fácil, para procurar um barro não é fácil. Mas o que me agrada nisso tudo aqui, que o vaso, ele caiu, porque ele estava pensando que era alguma coisa, e não era. O
vaso estava pensando que já era, mas não era. Ele estava pensando: agora eu sou pregador, agora eu sou levita, agora eu sou ministrante de louvor, agora eu sou dirigente de culto de oração, agora eu sou dirigente de culto de domingo. Ele estava pensando, mas quem estava movimentando ele estava falando assim: você não é isto, você não é dirigente, você não é pregador, você não é levita, porque quem dá a ordem aqui sou eu. Quem diz quem você é sou eu. Porque tem vaso que está querendo dar ordem no oleiro. Tem criatura que quer falar mais alto que Criador. Tem homem que quer falar mais alto do que Deus. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: Ele vai mudar a tua mente e transformar a tua vida, porque o melhor vem de mim. A minha ordem prevalece sobre a vida de muitos. Aí eu vou ser pregador, e quando eu subir eu vou falar toda a verdade. Você não vai subir para falar a verdade, você vai subir para ministrar louvor. Quando eu subir eu vou pegar o microfone e a igreja vai sentir a presença, porque eu vou louvar. Você não vai louvar, você vai pregar. Eu vou levantar e você é um grande dirigente do culto. Você não vai ser dirigente não, você vai ser pastor de ovelhas. Pastor de ovelha, porque agora você está nas minhas mãos e eu trato de você como eu quero. Eu trato de você como eu desejo. Eu trato de você segundo o meu querer. Você não é aquilo que você pensa que é. Tira da tua cabecinha esta noite. Deixa minha mão chegar no teu coração. Deixa minha mão tocar no teu coração. Porque Diaconisa Marlene, quando toca no nosso coração, nós sentimos a chamada que é. Quando toca no nosso íntimo, nós sentimos que é para louvar, nós sentimos que é para pregar, nós sentimos que é para ser pastor, que é para ser missionária, que é para ser diaconisa. O sentimento não vem do homem, mas o sentimento vem de Deus. O sentimento vem de Deus. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem a seus olhos fazer. Pareceu bem aos olhos do Senhor mudar. Está lá desde o ventre, eu já falei. Antes de chegar no ventre eu assinei. Vai ser isso, vai ser aquilo na minha casa. Vai chegar lá no ventre, mas vai chegar com ordem primeiro do céu. Vai aparecer no ventre, mas não é a mãe que diz o que vai ser. Vai cair no ventre, mas o nome não vai ser o pai que vai dar, sou eu que vou dizer o nome do filho. Está no ventre, mas quem deu a ordem fui eu aqui de cima. Não muda os caminhos dele, porque os caminhos dele estão fortalecidos por mim. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro do ventre, levita Giovana foi chamada para ministrar e entregar profecia, profecia, profecia. Pessoas aqui dentro que tem vontade de falar variedades de línguas. Deus está dizendo: eu vou te dar interpretação de língua. Eu vou te dar Diaconisa Marlene, está na hora de voltar a ser show de vassoura.
Profetiza do Senhor como dantes. Diaconisa Marleide, está na hora de abrir a boca de novo e dizer o que Deus tem dito para você falar. Diaconisa Marleide, é momento de voltar a revelar as visões que eu passo para você. Diaconisa Marleide, antes de chegar ao ventre, eu te dei este dom. Tem muitas pessoas mudando o trajeto. Tem muitas pessoas não querendo mais fazer. Sabe o que o Senhor faz? Você vai mudar então. Tem pessoas que são chamadas para A e quer fazer B. Você não vai mudar. Que show de você. Tem pessoas que atrasam a chamada de Deus. Tem pessoas que vai atrasando dia após dia. Tem desejo de pregar, mas não lê a Bíblia. Tem desejo de louvar, mas memoriza a música. Tem desejo de pregar, mas não se põe na posição. Deus está dizendo: eu vou mudar e vou fazer aquilo que eu quero. Cuidado, porque Deus pode mandar para o Iraque. Cuidado, porque Deus pode mandar para a Síria. Cuidado, porque Deus pode mandar para o Afeganistão. Faça a obra dele nesta nação, enquanto é tempo para eu não mudar os caminhos. Então, mais uma vez, por que eu disse no início da introdução, por que Deus não disse para Jeremias aonde ele estava ajoelhado, aonde que ele estava orando? Porque ele diz assim: sai um pouco, Jeremias, eu quero te falar lá. Tem coisas que Deus só fala fora do teu recinto. Jeremias foi um dos grandes profetas, um dos homens que mais profetizou em Israel. Foi o homem que mais falou das maldades de Israel. Do capítulo de número 18, ele vai tirar Jeremias de onde ele estava, que ia falar na casa do oleiro. Não poderia Deus falar com Jeremias diante da sua intimidade? Não poderia Deus falar com Jeremias andando dentro da tua casa? Não poderia Deus falar com Jeremias em sonhos? Mas Deus queria falar com ele em outro lado. Ele queria, Deus vai dar visões a pessoas aqui dentro. Deus vai dar visões a pessoas aqui dentro. Não tinha necessidade de Jeremias ir lá, mas Deus falou assim: eu vou te mostrar uma visão. A visão da casa do oleiro. A visão da casa do oleiro, Jeremias, eu vou te mostrar. E Jeremias vê aquela cena toda, e mais uma vez vê a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: porventura, Jeremias, não posso eu fazer o que eu bem quiser? Jeremias, porventura não posso eu fazer o que eu desejar? Porventura, Jeremias, quem que está na posição? O vaso fazendo o oleiro, ou o oleiro fazendo o vaso? Quem está com a mão no vaso? O vaso no oleiro, ou o oleiro no vaso? Quem é que manda aqui, Jeremias? Quem é que dá as ordens, Jeremias?
Será que eu não posso fazer segundo a minha vontade, o meu querer? Posso fazer, Jeremias, aquilo que eu fiz com este barro? Da primeira vez, ele estava todo jeitoso, mas se armou-se e caiu. Então vou fazer um vaso, Jeremias, que muita gente vai olhar e vai dizer: verdadeiramente tem as digitais de Jeová, verdadeiramente tem o toque do Senhor, verdadeiramente tem as mãos do Senhor, verdadeiramente aonde que eu ponho a mão resulta, Jeremias, aonde que eu encosto, Jeremias, cresce, Jeremias. Jeremias, eu não posso olhar para isso. Jeremias, opa, é o nosso Deus que está falando agora. Foi necessário mesmo eu sair para ouvir e ver o que o Senhor tem para mim. Deus está dizendo: eu trouxe você aqui para dizer o que eu posso fazer com vocês, o que eu posso fazer com. Ele está dizendo que o controle está nas mãos dele. E a partir de hoje vocês vão sentir o toque do Senhor em vocês, e vocês vão entender a chamada que Deus tem para vocês. Vai tocar tão quente, vai criar uma brasa no local aonde se dá a chamada, e Deus vai te dar um sinal esta semana, no nome de Jesus. Ele vai te dar um sinal. Veio a palavra outra vez, porventura não posso, Jeremias. Jeremias faz uma retrospectiva e vai no capítulo de número 1. Antes mesmo que eu formasse, você me conheceu, você me fez. E Deus está dizendo: eu posso fazer outra vez, do jeito que eu quero. Eu posso fazer xarabacão darabassoia. Eu posso mudar obreira Azelina a qualquer hora. Eu posso tirar o medo, Azelina, e pôr a fortaleza. Eu posso tirar a fraqueza e pôr fortalecimento. Eu posso tirar a timidez, Azelina, e pôr ousadia. Sou eu é que banho o vaso com azeite. Não é o azeite que banha o vaso e transborda. Sou eu que dou a fonte, sou eu que dou o dom, sou eu que capricho com as coisas, sou eu que fortaleço. Obreira Azelina, põe na posição que eu quero te usar. Levanta que eu vou te mostrar o que eu posso fazer contigo. Levanta o que eu posso fazer contigo. Levanta e veja o que eu posso transformar na tua vida. Levanta que eu estou dizendo. Levanta e age que eu vou te mostrar o melhor para ti. É necessário levantar e andar. É necessário levantar e obedecer. É necessário levantar e olhar. É necessário levantar e observar. É necessário levantar e ouvir. É necessário levantar e executar. Mas é necessário primeiro levantar segundo a ordem do Senhor. Não levanta quando o homem diz para levantar. Não levanta quando o homem diz para você descer. Não levanta para dizer que o homem que você precisa ir lá, ouve a voz do Senhor, porque Deus quer falar contigo no íntimo, em segredo, em mistérios e em visão. O que Deus tem é muito melhor. O que Deus tem é muito melhor. Às vezes é necessário descer e ver o que Deus pode fazer. Aos olhos do Senhor é melhor. Não pense que os teus pensamentos são maiores do que o nosso Deus.
nem que os teus caminhos são melhores. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Os caminhos deles são melhores. Os caminhos do Senhor é melhor do que o nosso. Tocha de canda basúria, ele canda a basúria, ele que a sua terra.